Meus amigos, o tema hoje é mais uma, vamos falar assim, uma surpresinha que o governo preparou nessa maratona aí dessa reforma tributária. Vem aparecendo sempre alguns penduricalhos. Começo dando primeiro boa noite, Dr. Walter Lobato, o doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite para tentar decifrar um pouco desse imbróglio que é o sistema tributário brasileiro, né? E cada dia mais complicado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo mundo que nos assiste. É um prazer sempre estar aqui. A gente vai conseguir explicar isso hoje? Vamos tentar. Você sabe que tem alguns amigos nossos que vieram de fora, estavam acostumados com o sistema tributário americano e vieram para trazer grandes empresas para cá e tentar entender o nosso sistema tributário. Vários deles voltaram e desistiram, falaram, é impossível, o Brasil realmente é um sistema tributário que eu acho que ele é singular no mundo, né? Eu estou estudando o sistema há 31 anos, ainda não entendi, mas também não desisti, então estamos tentando. De fato, é um sistema muito, muito peculiar, porque é um sistema lotado de exceções, né? Então sempre mais complicado de entender mesmo. Doutor Walter, a gente comentou aqui no intervalo, antes da gente entrar no ar, até mesmo, né, Ketzman, a gente comentava quando houve o plano de desoneração da folha em 17 setores, que aqueles 26 bilhões não iriam demorar para poder achar algum caminho para entubá-lo de volta na população, e agora me parece que eles acertaram o setor produtivo. Quais as áreas que serão mais afetadas aí com essa mudança? Na verdade, agora é uma tentativa de uma medida compensatória, né, para a grande discussão da desoneração, que ainda não acabou. É uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, dei essa matéria, essa questão para os meus alunos, me arrependo, porque agora eu estou vendo que ninguém consegue resolver. Vai ter uma revalida, você acha? Eu acho que vai ter pedido de revisão lá da prova. É isso aí. Os setores mais afetados podem ser, ainda não se sabe, o de exportação, farmacêutico, o agro, enfim. A gente tem uma boa parte da economia brasileira que afeta no fluxo de caixa, especialmente. Eu queria até fazer uma gentileza, que você me perdoa a recorrência. Explica para a nossa audiência, da forma mais objetiva possível, o que muda nessa nova MP, que o apelido é MP do PIS. O que é essa novidade agora que estão trazendo aí na área tributária? Antes dela, é bom a gente falar em 2 segundos o que aconteceu lá atrás. Que, na verdade, isso tudo é um embate entre o Executivo e o Legislativo que sobrou para o contribuinte. Então, lá atrás, o Congresso Nacional manteve a desoneração dos 17 setores. O presidente da República tentou vetar, o veto dele caiu e, portanto, o Legislativo, democraticamente, conforme consta da Constituição, manteve a desoneração. Certo ou errado, a desoneração está mantida. No final do ano, o governo tentou revogar através de uma medida provisória, o que era um erro também, porque ele não podia, no mesmo exercício, na mesma legislatura, tentar voltar com o assunto. Essa medida provisória causou uma crise muito grande entre Executivo e Legislativo, e aí houve uma negociação para essa desoneração saindo aos poucos. E no primeiro ano ela seria mantida. A conta do primeiro ano seria em torno, como você muito bem lembrou, 26 bilhões. Parte disso, 10 bilhões, a nova desoneração dos municípios que entraram na conta dos 17 setores econômicos. E aí agora o governo então diz, olha, então já que se manteve esse apesar de ele ter feito um acordo político lá, em tese está tudo acertado, logo depois disso a AGU entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Zanin dá uma liminar suspendendo aquela MP e depois suspendeu a suspensão, dizendo o seguinte, olha, o artigo 113 da Constituição... Você me desculpa, professor. Não, pois é difícil. Até eu acho que é difícil. Eu acho que para eles também. Eu acho que tem hora que até eles devem ficar confusos com eles mesmos. E aí o ministro diz assim, aí o ministro tinha dado a liminar para dizer o seguinte, o artigo 113 da Constituição, do ato das disposições constitucionais transitórias, diz que toda renúncia fiscal ou aumento de despesa obrigatória tem que ter a estimativa de impacto no orçamento. E é por isso que nós estamos suspendendo, e aí ele notifica o Congresso para que se busque essas medidas compensatórias que nem estão na Constituição, estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso é outro assunto. E aí o governo, supostamente com base nesse problema, que já era um problema grande, edita uma medida provisória de absoluta surpresa para todos e mexe no fluxo de caixa das empresas. O que ele faz? São créditos de PIS e COFINS, ou seja, quando você adquire insumos
seja para exportar, seja para produzir produtos farmacêuticos, etc. A legislação te dá créditos daquilo que se adquire, ou créditos presumidos, que é uma forma de incentivar a sua atividade econômica. E esses créditos podem ser objeto de compensação com outros tributos. Se eu estou devendo imposto de renda, eu pago com esses créditos. Se eu estou devendo folha, eu pago com esses créditos. E aí a MP diz, não, você não vai poder mais pagar esses créditos serem objeto de pagamento, pagar os tributos que você deve. Eles só vão poder ser pagos o PIS e COFINS normal. Então ele restringiu o uso do crédito. É como se ele tivesse restringido o uso de uma moeda, essa moeda pagando o tributo. Isso é um aumento de tributo? Tecnicamente, não. Ele não está aumentando o tributo, mas, obviamente, ele mexe profundamente com o fluxo de caixa das empresas. Porque elas, lá no começo do ano, fizeram opções. Planejou entrar pelo lucro real, pelo PIS e COFINS não cumulativo, porque elas planejavam que teriam esse crédito e que esse crédito seria a moeda para pagar os outros tributos. Na hora que o governo restringe isso, ele arrebenta completamente com o fluxo de caixa desses setores econômicos. Então, esse é o grave, e é muito grave, problema que ele criou com essa medida provisória. Não sei se eu consegui explicar minimamente. Não, ficou mais claro. Não quer dizer que eu entendi completamente ainda, mas eu acredito que até o final do programa a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Ketman, pelo amor de Deus, não faça uma pergunta tão complexa que não piore aquilo que já está confuso o suficiente. Dr. Walter, boa noite em primeiro lugar. Prazer em ter o senhor conosco. O senhor falou que já desistiu de entender o sistema tributário brasileiro e não é para menos. Ô, Rodrigo, só a título de informação, desde a promulgação da nossa Constituição, mais de 460 mil normas tributárias diferentes já foram editadas. Ou seja, é impossível mesmo qualquer ser humano normal, que tenha que o dia dele tenha 24 horas, ele tenha que dormir pelo menos 4, 5, 6 horas. É impossível que se compreenda tudo isso. Literalmente, agora, o Dr. Walter não pode parar de estudar nunca, né, Ketman? Porque as atualizações, elas não são diárias, são por hora, né? Sim, eu acho que nenhuma inteligência artificial das mais modernas, né, vai conseguir desvendar esse nosso sistema tributário. Dr. Walter, tem uma situação nisso tudo aí, que tem duas coisas que me chamam a atenção nessa história toda. O senhor já bem explicou, deu uma explanação geral. Eu sei que é de difícil compreensão para a maioria das pessoas, mas são duas coisas muito específicas que me chamam a atenção e eu acho que vai ser difícil o governo conseguir rebater e até mesmo sustentar juridicamente. Uma é a questão do prazo, né? Como o senhor mesmo falou, no começo do ano, várias empresas optaram por um regime de lucro real, lucro presumido, e contavam com essa compensação de impostos. Eu sempre soube que tem aquela tal de anualidade ou noventena, né? Que é um prazo que o governo tem que conceder para poder, de fato, obrigar que o contribuinte adote, né? O contribuinte arque com algum tipo de tributo. E isso não está sendo respeitado. Isso já é o primeiro ponto. E o segundo, que aí sim eu fico ainda mais curioso, como que o governo vai fazer, ou na verdade como as empresas vão fazer, segmentos de exportação, por exemplo, né? Que antes se apropriavam desse PIS/COFINS para poder fazer a compensação. Porque o setor de exportação, diferente da economia interna, não gera PIS e COFINS à venda, né? Não tem como você emitir uma nota com PIS e COFINS para outros países. Aqui dentro a gente faz isso. Eu tenho uma empresa, eu me credito do PIS e COFINS e esse crédito, depois eu faço o encontro de contas de tudo que eu me creditei e de tudo que na minha nota fiscal eu destaquei. Como que o setor de exportação vai fazer? Porque antes ele absorvia esse crédito e compensava com outros tributos. Se o governo eliminou isso, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que com esse dinheiro que efetivamente entrou no caixa? Vai jogar fora? Ricardo, esse é outro grave problema. Porque o primeiro ponto, eu entendo que a Constituição tem princípios que limitam o arbítrio, o abuso, porque o poder, se ele não for limitado, ele abusa, a gente vê isso todos os dias. Não que seja um problema no Brasil de hoje. Mas a ideia de terem princípios e regras na Constituição é exatamente para limitar e tentar minimamente criar um ambiente de previsibilidade. E aí o que o sistema tributário faz? Ele fala, olha, nenhuma regra tributária pode retroceder, pode retroagir, aplicar um fato do passado, e nenhuma regra tributária pode ser aplicada
sem, ou pelo menos algumas exceções só na Constituição, sem a noventena, que são os 90 dias, ou a anterioridade, que é o exercício seguinte, aí vai depender do tipo de tributo. O que o governo alega nesse caso é que ele não está aumentando nenhum tributo. Ele só está tirando ou restringindo a forma de pagar o tributo. Ou seja, eu não vou mais permitir o pagamento com cartão de crédito, só com dinheiro. É o que ele fez. Olha, não vou permitir mais pagar com créditos de PIS e COFINS. Agora é só com dinheiro. E isso melhora o fluxo de caixa dele e piora o fluxo de caixa do contribuinte. Só que isso é um erro, porque atrás desses princípios tributários existe um princípio maior, que é da previsibilidade, da segurança e do planejamento. O contribuinte tem o direito de planejar o seu ano. O que vai acontecer? Vamos de novo seguir o mesmo caminho, ou seja, milhares e milhares de contribuintes ajuizando ações. E é por isso que o Brasil tem o maior contencioso do mundo tributário. A gente tem 75% de um PIB sendo discutido em juízo. Culpa do contribuinte? Não. Culpa do governo, que não cria um mínimo cenário de previsibilidade para a atividade econômica. E isso espanta a atividade econômica, porque ela se surpreende, como você disse dos seus amigos. O sujeito monta um empreendimento aqui, ele não sabe qual que vai ser o dia de amanhã e, portanto, ele prefere ou manter o dinheiro no banco ou botar uma atividade econômica em outro lugar. Então, isso é gravíssimo para qualquer sistema tributário. Eu queria até pegar nesse ponto. O doutor falou sobre essa questão dessas chuvas de liminares. A gente fala que, naturalmente, e a expectativa do mercado é essa, que as empresas entrem com liminares para tentar se livrar de um problema que, de fato, não tem uma solução prática. E a segurança jurídica ela é a base para que qualquer pessoa invista em um país, gerando assim previsibilidade. Estamos finalmente discutindo, eu vou usar a palavra finalmente porque é necessário, mas não quer dizer que também sairá aí uma solução positiva, que é a discussão dessa reforma tributária. O Brasil, ele necessita não só de uma reforma tributária, administrativa, jurídica, a gente sabe que a faxina tem que ser grande. A intenção de unificar esses impostos nessa reforma, a princípio, se parece uma boa ideia. Mas você acredita que agora vai abrir outros precedentes para fazer alguns penduricalhos como esse e a gente pode ser surpreendido com outras questões no futuro? Então, é muito irônico. Se não fosse triste, seria irônico, que é o seguinte... Ontem é contra a própria reforma, né? Isso que eles fizeram é contra o discurso deles mesmos. Exatamente. Né? Ontem, na medida provisória, foi editada. Ontem mesmo, na mesma data, o governo vai ao Congresso explicar a reforma tributária, porque ele mandou agora os projetos de lei complementar. Não vai ser cumulativo. Ele diz, olha, não vai ser cumulativo, a gente vai ter uma regra aqui que vai dar segurança ao sistema. Se ele próprio não consegue dar segurança agora, porque ele de um dia para o outro mexe com o fluxo de caixa das empresas, e lá nessa reforma tributária tem um negócio que chama split payment, que é você paga diretamente para ter o crédito e ele promete o ressarcimento, e aí diz, muito rapidamente, sem dizer qual prazo, e aí a gente pergunta, mas é o mesmo governo, são as mesmas pessoas que estão editando uma medida provisória, arrebentando o fluxo de caixa de vários setores econômicos? Então, o problema do Brasil, claro, a gente tem um problema do sistema tributário caótico, que chegou no seu limite, que precisa ser reformado. Mas a gente tem um segundo problema. É que o Estado brasileiro, ele criou uma relação jurídica com o contribuinte muito ruim. Uma relação baseada na desconfiança. Por exemplo, disso que nós estamos falando aqui, não se sabe sequer se os exportadores estão nessa MP. Eles estão pressupondo que estão porque tem uma regra geral. Mas existe uma regrinha específica para exportação. E o governo não se pronuncia para dizer, não, os exportadores estão. Coitado, e aí brigam, ou não hoje, estão. Né? Ninguém vai dormir bem hoje. Ninguém dorme bem, ninguém sabe qual é a regra. Além da regra ser ruim, ninguém sabe qual é a regra. E talvez esse segundo ponto seja pior do que o primeiro. Porque quando a regra é ruim, mas clara, eu eventualmente adapto minha atividade econômica a ela. No Brasil, a regra é ruim e muita gente não sabe qual é a regra. Ketzmann. Doutor, eu sempre falo com todo mundo o seguinte, nessas questões tributárias aqui, né? Aquela velha frase que diz que não existe almoço grátis, ela se aplica também, obviamente, para as contas do governo. Toda vez que você desonera um setor, você tem que onerar outro, né? Você tira de uma gaveta e vai ter que colocar nessa outra gaveta. O governo está alegando que, neste caso, dessa medida que ninguém compreendeu, essa medida, de alguma forma, ela faz uma espécie de justiça fiscal.
né? Porque ela está justamente tirando desses setores para poder usar na desoneração, né, da folha dos pequenos municípios, que é essa discussão que a gente tem visto, né, que está sendo travada já há algum tempo. Na avaliação do senhor, isso procede? Porque eu fico sempre pensando o seguinte: quem de fato movimenta a economia, quem de fato gera recursos para o governo conceder ou não algum tipo de benefício, é sempre a iniciativa privada, são sempre os empresários. Se você penaliza, se você destrói o caixa do setor produtivo, como que você vai gerar recurso para fazer essa tal justiça tributária que o governo está alegando? Eu acho, e aqui eu tenho um compromisso muito forte, porque eu sou professor de direito financeiro, ou seja, orçamento e tributário. Então, e eu sempre defendo que os dois têm que andar juntos. Dos seus alunos, eu fico pensando só nisso. Não, e do senhor também, porque você deu uma aula hoje, porque amanhã ela pode mudar completamente. Mas cuidar de mim, porque eles duram só 6 meses, né? Eu continuo a vida inteira. E cada semestre é uma aula diferente, que é a parte interessante do seu curso. Então, a minha matéria sai mais no jornal do que no direito penal. Então, a gente aqui tem uma questão que é um primeiro ponto. Todo mundo, sério, defende um Estado com equilíbrio fiscal, ou seja, com responsabilidade fiscal. Ele gastar o que arrecada. Então é muito importante que toda vez que a gente conceda alguma renúncia fiscal, haja uma compensação dessa renúncia e haja um acompanhamento por conta dos tribunais de contas, etc., para saber se essa renúncia foi eficiente ou não. Esse é o primeiro ponto. E isso existem dispositivos para isso. Artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é discutido no processo orçamentário ou durante o processo que se aprova a renúncia fiscal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto o sistema tributário precisa ter exceções ou situações excepcionais para ou estimular determinado setor ou reequilibrar determinado setor. Então, por exemplo, o setor de exportação, a exportação é muito importante para o Brasil. O mundo inteiro desonera as exportações. É preciso dar a esse setor esse tratamento para estimular as exportações e favorecer a balança comercial. Quando que se faz isso? Durante o processo em que se aprova aquela renúncia fiscal. E aí tinha que ter sido discutido isso, ou tem que ser discutido isso, lá na MP ou na lei que aprovou a desoneração dos setores econômicos e dos municípios. Se não foi discutido isso, essa lei lá da origem, ela é inconstitucional ou ilegal nos termos do artigo 14 da LRF. Se foi discutido, não tinha que estar discutido aqui de novo. Então, o problema dessa MP é que ela erra na forma, ou seja, ela vem assustar outros setores econômicos, e no conteúdo, porque talvez não seja essa a melhor forma de compensar. Talvez seja acabando com outro incentivo fiscal, talvez seja cortando despesa. Isso é um processo democrático que tem que ser discutido no Congresso Nacional e não através de uma MP que a gente acorda e recebe uma medida provisória mudando completamente o fluxo de caixa. Então, vamos fazer isso? Vamos. Para o próximo ano, ok. As pessoas vão se programar, vão estabelecer novos fluxos, novos desenhos dos seus negócios, mas não de um dia para o outro. O grave problema aqui dessa MP, na minha opinião, eu acho que tem um problema de fundo, de conteúdo, que é mexer com setores muito importantes para a economia, mas o problema mais grave de todos é simplesmente dizer: se virem porque eu preciso resolver o meu problema. Só que o problema do governo, o problema das empresas, não é um problema só das empresas, é um problema do governo, porque ele está mexendo com a própria economia do país. Então, a imprevisibilidade, volto a dizer, é muito pior do que eventualmente se discutir a restrição ao crédito ou não. Como disse Malan, no Brasil até o passado é incerto. Ketzmann, Rodrigo, eu vou fazer uma observação aqui para você me perdoa. Ontem você participou comigo no Talks, eu estou aqui fazendo, eu espero que eu esteja errado, mas eu vou fazer aqui um comentário que no Brasil eu não duvido de absolutamente nada. Trouxemos no Talks ontem uma pauta relacionada ao discurso do excelente presidente da AMM, da Associação Mineira de Municípios, onde ele colocou aí a responsabilidade para o Rodrigo Pacheco votar temas relacionados às questões econômicas dos municípios, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. A impressão que me dá, e aí eu não sei se eu penso isso sozinho, se vocês concordam comigo ou não, é que aqui o Brasil virou uma bagunça, uma zona tão grande,
que quando alguém dá um grito, e eu falo do excelente presidente Marcos Vinícius da AMM, porque o discurso dele foi muito contundente, extremamente relevante, onde ele expôs, escancarou aí as nossas mais complexas realidades e dificuldades financeiras que os municípios hoje no Brasil inteiro passam. E aí vem agora uma solução, teoricamente, de um repasse que essa MP do PIS traria uma compensação aos municípios. Não parece que é meio que o governo se organizou de última hora para poder criar algo que pudesse ser relevante para tampar esse buraco e criar aí um fato novo, ou eu estou viajando? Porque no Brasil a gente não pode duvidar de nada. Como bem o senhor disse, doutor Walter, tem muita coisa que foi muito mal explicada e muitas respostas que ainda não tem, muitas perguntas que ainda não têm respostas. E um processo de diálogo democrático muito ruim. Então, a gente nunca sabe se isso foi eventualmente discutido antes, se ele quer discutir agora, ou se ele não quer discutir, quer só colocar um bode na sala para alguém tirar. Então, quem vive do lado de cá, do lado que recebe as normas, nunca sabe exatamente para que lado vai. A ideia da Constituição era, faça um processo orçamentário durante o ano anterior todo, discute-se isso durante o ano anterior, para que as pessoas se planejem para o ano seguinte. Quando você começa a surpreender ou correr ou apagar incêndios, achando que pequenas soluções podem resolver o problema, a gente vai cair sempre nisso. A gente já caiu nisso ano passado e vai cair de novo. Aí vem, por exemplo, o presidente da Câmara e diz, olha, essa MP vai ser rejeitada aqui na Câmara do jeito que vem, ou vem, eventualmente, uma bancada e diz isso. Ou seja, a gente cria crises políticas diárias. Isso faz com que a discussão de mérito, se a desoneração foi boa, foi ruim, se restringir o crédito é bom ou ruim, isso perde a importância, porque é todo dia um incêndio novo ou uma forma de apagar um incêndio diferente. É isso aí, Ketzmann. E o resultado, por enquanto, é dólar para cima e Ibovespa para baixo. Mas pode falar, eu te cortei aquela hora, pode concluir. Eu ia pegar carona nos comentários a respeito da MP, né, da medida provisória que o Dr. Walter fez, mas ele continuou agora, então ainda é oportuno. Dr. Walter, conversando hoje, eu conversei com 2 advogados tributários, muito bons amigos meus. Os 2 foram claros em dizer que, além dessa questão da temporalidade, né, de não estar respeitando sequer a noventena, eles alegam, eles garantem que fazer esse tipo de mudança através de uma medida provisória é completamente inconstitucional. Não é um propósito da MP mexer nessas regras tributárias. O senhor concorda com isso ou há dúvidas em relação a esse tema também? Não, eu acho que essa MP ela é inconstitucional em vários pontos. Na forma, eu acho que não é caso de medida provisória. Como eu disse, se ou a renúncia foi discutida lá quando desonerou os municípios, ou, se não foi, é preciso passar pelo processo democrático de discussão no orçamento com o legislativo. A medida provisória tem um problema que ela entra em vigor imediatamente. Então, ela retira parte da discussão democrática, porque ela começa a criar situações reais, de fato, que depois, às vezes, não podem ser alteradas. Então, eu acho que, nesse ponto, ela não tem a urgência e a relevância necessárias para que fosse editada agora. O segundo ponto não que se criou uma mínima anterioridade ou noventena ou um prazo razoável para que os contribuintes se adaptassem e, portanto, a legislação tributária fere a confiança que eles tinham lá quando fizeram as opções no começo do ano. No caso dos exportadores, a gente tem mais problemas, que existe uma lei específica e existe uma imunidade na Constituição que protege os exportadores. Pessoas que têm decisão judicial, existe a coisa julgada da decisão judicial. Então, a gente tem várias peculiaridades que nos levam a crer que essas pessoas vão discutir isso em juízo. Só que esse é sempre o pior caminho para o país, porque a gente vai estar sempre criando litigiosidade, aumentando o custo do Brasil e aumentando a insegurança. O que o governo devia fazer é se aproximar do legislativo e discutir de maneira madura e democrática quais são as medidas, se é que necessitam, as medidas de compensação para a desoneração, porque a desoneração, queira o governo ou não, foi uma decisão do Congresso Nacional e ela precisa ser respeitada. No fundo, me parece, Ricardo, que o governo é como se ele não aceitasse aquela decisão lá de trás e pela 3ª ou 4ª vez
tenta, de alguma forma, incomodar com esse assunto. Ele tentou com o veto presidencial, ele tentou com a medida provisória no final do ano, ele tentou com a ação judicial da AGU e agora, de alguma forma, ele levanta de novo o assunto. É uma espécie de inconformismo ao invés de se construir uma discussão democrática orçamentária para uma solução do problema ou do tema. Para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, para ter uma noção exata do que custa hoje, qual que é o orçamento de 2024, está em 5,5 trilhões de reais. Exato. Então a gente tem uma solução que é muito mais simples do que essa, que é simplesmente cortar, economizar. O que seria 26 bilhões que eles precisam contingenciar num orçamento de 5,5 trilhões? É surreal. A gente fala de um governo que ele não fala... Eu não vi até hoje, posso estar enganado e a minha audiência tem o direito de mandar aqui caso eles encontrem qualquer medida onde o governo apresentou um corte de despesa. Isso não existe. Neste governo eu não ouvi essa frase em nenhum momento. E olha como é que é grave a questão de medida provisória que o Ricardo levantou. Quando ele edita a medida provisória, ele já está dando um recado seguinte: nós não vamos cortar essa despesa, nós não vamos mexer em nada outro do orçamento, e quem vai pagar a conta da desoneração são os exportadores, a indústria farmacêutica, ou seja, ele já aponta o setor sem uma discussão democrática. E a ideia da MP não é essa. A ideia da MP é, quando houver realmente algo que precisa entrar em vigor amanhã, ela é editada e depois o Congresso ratifica ou não. Aqui necessitava de uma discussão democrática. Quem disse que o Congresso não vai querer, por exemplo, cortar despesa? No final do dia, na realidade, quem paga essa conta é a população, né? Exato. E a gente acaba... No final do dia, Rodrigo, no final do dia ocorre isso que você falou há pouco, né? A gente tem um câmbio, né? Uma desvalorização do real absurda. A gente está hoje com uma taxa de 5,30, o que é uma vergonha para uma economia, né, do tamanho do país. Ainda assim, né, a gente tem essa taxa cambial concomitantemente com a maior taxa de juros real do mundo. Quer dizer, uma coisa incompreensível, porque a partir do momento que você tem uma taxa de juros tão atrativa, o correto, né, o adequado ou esperado seria uma entrada de capital aqui para investir. Pô, os juros aqui são tão altos assim, é lá que eu vou colocar. Mas é isso que acontece, o desarranjo na economia e a insegurança jurídica é tanta que mesmo pagando tão bem assim, mesmo pagando um prêmio tão alto, o dinheiro não entra no Brasil, ao contrário, sai. Doutor Walter, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, porque o mundo ficou chato, binário, onde as pessoas ou elas afirmam ou elas negam, ninguém quer dialogar. Mas tem questões como a pauta econômica, tributária, por exemplo, que ela deveria ser agnóstica. Afinal de contas, a gente está falando de uma matemática. Por que a população mais pobre é a primeira a sofrer quando existe um governo tão inchado e tão acumulativo de poder, onde não se descentraliza absolutamente nada e a União acaba assumindo esse papel e gerando todo esse ruído que está sendo discutido aqui agora? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, como que isso vai impactar a vida deles, né? A compra da cesta básica, até mesmo a questão de compra de um carro, de um automóvel, de algum bem também supérfluo, até mesmo itens básicos. É basicamente isso. Assim, o Estado ele precisa de um orçamento para sobreviver. E essas receitas entram hoje, os estados, como eles não entram na economia diretamente, eles não são estatizados como foram no passado, as principais receitas são as tributárias, ou seja, o Estado fiscal. E a forma de cobrar tributo, ela muda o perfil da sociedade. Quanto mais tributo sobre o consumo, a tendência é que eu tenha ou seja, quanto maior a carga tributária daquilo que eu compro de bens ou de serviços, a tendência é que eu tenha uma carga mais regressiva, porque como o consumo não consegue depurar bem quem paga aquele tributo, ele tem uma tendência a cobrar mais de quem ganha menos. Então, por exemplo, quando se tem uma carga tributária sobre o combustível afeta aquele que tem o carro importado, aquele que anda de ônibus ou aquele que anda a pé, mas que consome a cesta básica, que será afetada pelo valor do combustível. E 10%, 20%, 40%, 50% que é a carga do consumo sobre um determinado bem, para aquele que gasta tudo que ganha no consumo, pesa muito mais do que para aquele que gasta 20% da renda dele em consumo e guarda o resto em patrimônio, que é muito menos tributado.
Então, quando você tem uma desoneração de 17 setores, você está, teoricamente, privilegiando algumas áreas da economia, algumas empresas, algumas indústrias, sim, alguns segmentos. E quando você aumenta uma arrecadação nessa área de tributos diretos que as empresas pagam, que aumenta o valor do produto final que a gente consome, você repassa para o cidadão. Então, você beneficia a empresa de um lado e cobra do cidadão do outro. A chamada extra-fiscalidade, qual que era a ideia dela? Olha, eu vou cobrar o tributo, mas de alguns setores eu não vou cobrar porque ele vai me dar um outro tipo de retorno maior. Então eu vou desonerar esses 17 setores, porque são setores que vão gerar muito mais emprego na economia, pagando menos tributo, e eu vou compensar isso de uma forma. Isso precisa ser acompanhado para ver se isso é de fato eficiente mesmo. Então o Brasil tem um problema de não controlar a extra-fiscalidade. Mas beleza, imaginando que isso seja verdade, aonde eu vou compensar esse dinheiro que eu abri mão? Com o aumento da arrecadação pelo aumento do PIB, com a retirada de outros benefícios de outros setores ou com o corte de despesas? Essa é uma escolha democrática. Por isso que existe um processo orçamentário, porque é preciso escolher, são escolhas. Eu escolhi desonerar 17 setores, eu escolhi desonerar os municípios, agora eu preciso descobrir como compensar isso. O mundo inteiro tem essa discussão, só que no Brasil a gente descasa essa discussão do orçamento. É lá que a gente tem que discutir. Uma determinada família vai resolver que vai comprar um apartamento esse ano. Então ela vai abrir mão das suas férias, ela vai abrir mão das saídas 3 vezes por semana, vai sair uma vez se for o caso, ou seja, todo mundo remodela o seu orçamento entre receita e despesa. A gente faz discussões isoladas, esporádicas e isoladas. E, infelizmente, elas se refletem no todo, né? E aí elas se refletem no todo, porque aí vira o caos. A gente está discutindo agora os exportadores de farmacêuticos que não tinham nada a ver com os 17 setores que foram desonerados, nem com os municípios, eles estavam quietinhos aqui. Eu fico imaginando, o sujeito do setor de exportação acordou hoje e falou assim, mas eu não tinha nada a ver com esse assunto, por que me trouxeram para cá? É verdade. É por isso, é porque a gente não faz uma discussão democrática durante o processo orçamentário. É como se a gente tivesse divorciado receita e despesa. A gente não discute um casado com o outro. E isso é que tem que ser feito. Doutor Walter, acho que a gente precisa de ter a sua presença permanente aqui no Talks. É isso, vai ser uma honra. E, por um lado, excelente trazer essas informações. O senhor traz aí uma clareza, uma simplicidade na explicação de algo tão complexo e tão necessário para nós, para a nossa audiência, em um país onde a gente precisa que essa reforma não se transforme numa deforma. E, pelo que parece, a gente está indo muito mais por um caminho da deforma do que da reforma. Esperamos ter aí notícias boas e, sempre que possível, gostaria de contar com a sua presença aqui no nosso estúdio aqui da 98. É um prazer enorme vir aqui encontrar com tantos amigos. Muito obrigado.